Salve galera, tudo tranquilo? Jay aqui. Como vocês pediram tanto, hoje estou trazendo a parte 2 do manhwa High School Launch Daddy. Mas antes, um recadinho bem rápido. Queria agradecer de coração a todo mundo que se inscreveu no canal, deixou o like e comentou. E para quem não viu a parte 1 ainda, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Então corre lá, assiste a primeira parte e volta aqui, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Minutos antes do BTS se aproximar deles, Dayun pede para o Prota abrir o bolso da sua mochila e quando ele abre, encontra um isqueiro. E foi dessa forma que ele tinha conseguido escapar. Ele pergunta a ela por que estava carregando algo assim. Ela diz que alguns alunos colocaram isso em sua mochila. Não só isso, né? O Prota fala que isso já fazia algum tempo que tinha acontecido, porque aquilo ainda estava em sua mochila. E do nada os dois começam a discutir como se fossem pai e filha. Mas eles realmente são, ela só não sabe ainda. Porém, o BTS interrompe eles e fala para o Prota vir brincar com ele. As ideias desse mano. Tira o sangue da cara nojento. O Prota então assume a posição de luta e Dayun também, ou pelo menos ela tenta fazer uma. Ele começa a pensar que até agora em todas as suas lutas com os valentões, ele conseguiu vencer de alguma forma, mas se arriscava muito. Porém agora isso era diferente. Esses caras são bem mais fortes do que os outros que ele tinha enfrentado até agora. São gangsters de verdade. Nós é tudo gangster, gangster. Nós é tudo gangue. Um dos capangas vai até o BTS com um pano para ele limpar o sangue do nariz e acreditem, ele é o mais velho deles. O Prota fica sem acreditar ao ouvir aquilo. Eu nem me surpreendo mais com isso. Nesse momento nos é apresentado cada membro da gangue. O primeiro é o Kim Won-seung, de 17 anos, colégio Jinil, habilidade velocidade absurda. Os manos têm até habilidade dessa vez. O segundo é o Don King Kong, de 18 anos, habilidade super força. Esse daí é o filho do Toretto. O terceiro é o Johnson Mo, de 19 anos, habilidade top 3. Oi? Não entendi, mas beleza, vamos seguir. O último é o Macaco Mágico, que nem nome tem. Diz ele que tem 17 anos. Especialidade, o Mago dos Chutes. Esse não é nem habilidade, é especialidade, fi. O Prota fica imaginando que tipo de vida esses caras tiveram. Já devem ter nascido tomando suplemento. O Mago dos Chutes com o seu Air Max. Pô, queria um desse, hein, mano. Aqui no Brasil tá como? Uma faca. Mete um chute na cara do Prota, mas ele consegue bloquear a tempo de ser atingido. Dayun fica assustada com aquilo, mas ele diz pra ela ficar calma e cuidar da retaguarda dele. O Prota então lembra que antes de sua morte, ele era um escritor de webtoon, onde contava a história do personagem Jongman, que para proteger a garota que gostava, decide aprimorar suas habilidades de combate. No entanto, o Prota achava que precisava de mais detalhes para sua história. Ele precisa de referências reais de pessoas que sabem lutar. Ele então vai até uma academia de luta para aprofundar sua pesquisa. Chegando lá, ele encontra logo quem? O Bruce Lee, rapaziada, que analisa os seus desenhos e depois mostra como seria o soco fofo ideal. Depois disso, o Prota vai em outras academias de luta, entrevistando mais profissionais de artes marciais, aprendendo e desenhando várias técnicas. Mas ele não precisava aprender aquelas técnicas na prática, porque ele não teve uma luta desde que virou pai. Mas agora isso era diferente. Ele estava tecnicamente treinado, pois as habilidades que ele desenhou podem ser usadas na prática. E é isso que ele faz. Primeiro, bloqueie seu oponente antes dele atacar para conter a força e quebrar o centro de gravidade. Já vão anotando aí, galera. Brincadeira. Mas se forem brigar, não apanhem, hein? E não é que deu certo, o Prota consegue quebrar o centro de gravidade do Mago dos Chutes e ataca com a brecha que foi criada aplicando vários socos e depois ele aplica o que o Bruce Lee ensinou. Colocando o seu peso no punho, ele manda o cara voando pra longe. Geral fica impressionado e até o Prota fica sem acreditar que realmente tinha funcionado. De repente ele percebe que o que ele desenhou no manhwa era a arte de lutar e com esse corpo era possível ele replicar tudo aquilo. BTS, prepara que o... Logo depois, vemos o Mago do Chute gritando de dor no chão por causa da sua perna. O Velocidade Absurda e o Top 3 ficam putos e partem pra cima do nosso protagonista com tudo. Mas o Prota está com seu instinto superior ativado, fi. Ele pensa, bom, se essa situação fosse um cartoon, eu faria isso e isso e mais isso. Nossa, aí dói demais, cê é louco. Agora eu sou invencível. Os caras ficam agonizando de dor no chão, mas agora finalmente o BTS
BTS decide lutar e até parabeniza o Prota pela sua capacidade de luta. Ele diz que já fazia um tempo que não lutava e do nada começa a se aquecer, se achando Bruce Lee. E o Prota pensando, mano, não tem como esse cara ser tão forte assim. Olha isso, que maluco ridículo. O BTS, por outro lado, pensando onde ele deveria bater, ali, aqui, ele estava com vergonha de ser rígido com o Prota, pois na cabeça dele, ele era tão macio. O Prota perde a paciência e decide atacar o BTS logo, mas quando ele tenta socar a cara dele, já toma um chute na cara e olha como o mano acertou o chute nele. E o Prota cai com tudo no chão depois do golpe, porém ele consegue se recuperar bem rápido. Ele começa a se perguntar se esse estilo de luta era capoeira, mas ele percebe que não, porque capoeira tem movimentos grandes. O BTS então segue atacando com seus movimentos cada vez mais bizarros, e o Prota só se defendendo, pois nunca tinha visto um estilo de luta assim. O BTS pergunta ao Prota por que não estava se esquivando, porque ele estava recebendo todos os golpes. Mas tudo isso era uma estratégia dele que seguiu avançando até encurralar o BTS no canto e finalmente ele consegue. Agora ele estava encurralado e não podia mais aplicar aqueles golpes em um espaço curto. Você já era. Pelo menos era isso que o Prota pensava. No entanto, o BTS desvia do golpe virando mortal para trás. O cara era do Circo de Soleil, não é possível. E o Prota toma outro chute na cara, e ele vira até o mortal pra trás. Caralho, cuzão! O BTS então se aproxima dele, se gabando sobre seu estilo de luta único. No mesmo instante, o Prota começa a ter lembrança da sua infância de quando ele ficava sozinho em casa, pois seus pais viviam fora de casa com muita frequência. E o que ele mantinha em seu lado nesses momentos era a TV, onde ele assistia um grupo de idol muito popular chamado Idol Beast. As coreografias do grupo fascinavam ele com suas acrobacias extravagantes e por conta disso ele sonhava um dia em se tornar esse tipo de idol. Fim da lembrança forçada. Voltando ao presente, o Prota consegue acertar um soco na cara dele, que derruba ele, e nesse momento o Prota aproveita e imobiliza os dois braços dele. Agora seus truques acabaram. O BTS fica desesperado e pede para ele não fazer isso, mas o Prota nem dá ouvidos a ele e começa a dar vários socos na cara dele. Mas do nada o maluco começa a dar risada e fala pra ele olhar para trás, e quando o Prota olha, Dayun tinha sido pega pelo King Kong. Olha o tamanho dessa criança. Porém, de repente Dayun morde o braço do cara e ele fica puto e já prepara aquele tapa fofo. O Prota ao ver isso fica desesperado, eu também ficarei, porque o tamanho do maluco, se acertar um tapa, meu Deus. E manda ela fazer uma reverência. E é isso que ela faz. Na mesma hora ele já vai como? Mas o filho do Toretto para o chute com a mão só. E depois roda ele como se fosse uma Beyblade, fi. E usa sua habilidade arremesso do martelo, jogando o Prota longe. Porém, ele cai em cima dos instrumentos do BTS, que fica em choque e começa a brigar com o King Kong por ter jogado ele em cima dos seus equipamentos. E é claro que o Prota não iria perder essa oportunidade. Ele cata logo um dos instrumentos e fala: isso deve ser caro, não é? Ou precioso pra você? O BTS já entra em desespero, pedindo pelo amor de Deus pra ele colocar isso gentilmente no chão. Tá bom. Ou estaria morto. E o Prota começa a tirar uma com a cara dele e fica ameaçando jogar longe aquilo. No entanto, quando o Prota escuta ele falar a palavra morrer, ele fica furioso, pois ele odiava que falassem essa palavra. E a decisão dele foi jogar. O mano fica desesperado ao ver aquilo, mas o King Kong pensou que essa seria sua chance de se redimir pelo seu erro. Mas ao invés dele pegar o equipamento, ele faz isso. Afinal, o seu hobby era jogar voleibol. E é aquilo, né? Se o corpo lembra, ele age sozinho. E o equipamento se quebra ao meio para o desespero do BTS. Mas não para por aí. O Prota pega mais outro equipamento e a humilhação começa de novo. O Kong, coitado, já com a cara enfiada no chão de tanta vergonha. E lá vai embora o som, o microfone, o computador. O Prota quebra tudo e não quer nem saber, fi. O BTS chorando, desesperado. Eu também ficaria, cê é louco, imagina o preju. Mas sabemos que ele merece isso, né? Porém, o pior estava por vir, pois o Prota acha um HD. E aí, meus queridos, o BTS fica sério na hora.
mas por pouco tempo. Afinal, nesse HD estava todas as músicas que ele tinha produzido. Ele começa a pedir perdão pelo que fez, dizendo que tinha cometido um grave erro e que iria fazer tudo que o Prota quisesse. Ele seria até o seu cachorro ou um macaco, o que fosse. Olha o desespero do maluco. Mas o Prota já tinha sacado a intenção dele de se aproximar fingindo que estava se desculpando para atacar. Me ferrei, amigos e amigas. O Prota então fala pra ele não dar mais nenhum passo, porque senão colocaria fogo no HD. Ele aproveita e pede pra Dayun abrir a porta para eles irem embora. Mas o gás do isqueiro, adivinha, acaba bem na hora. Ele joga o HD pra cima e sai correndo junto com ela, mas o BTS e o Kong não desistem e correm atrás deles. O Prota sente que poderia derrotar no X1 um macaco rosa, como ele chama, né? Mas o Kong é outros 500, o cara era muito forte, então a melhor opção era fugir mesmo. Ele fala pra Dayun correr e fica abismado ao ver ela passando a milhão por ele. Ele pensa, essa menina tem talento pra isso. No entanto, quando ele se aproxima dela, o fio do seu cabelo passa pelo seu nariz, fazendo ele espirrar. No outro dia, quando o Prota acorda no mesmo local que morreu, ele sai correndo feito louco para a escola, rezando para que sua filha estivesse bem. Ele esquece do rádio, né? Impressionante. Pois já tinha se passado um dia. Mas para sua surpresa, ao chegar na escola, tanto sua filha como Hajun estavam sem nenhum arranhão. De repente, Jae-ho aparece na frente de Dayun e entrega uma anotação a ela, e o Prota fica sem entender o porquê disso. Um tempo depois, as duas feiosas aparecem do nada e expulsam o coitado do Siwoo da cadeira dele. Uma delas fala para Hajun encontrar ela depois da aula. Tá querendo, né? Passa 1 minuto e nada do cara responder. Passa 2 e nada. Ela perde a paciência e pergunta a Siwoo se ele estava vivo. Mas Siwoo diz que ele estava apenas dormindo. A mina até grita no ouvido dele e nada dele acordar. A única pessoa na escola capaz de acordar ele sou eu. Então acorde ele. Shhh, quietinha, fica na sua. Aprenda. Hajun, acabou a aula. E adivinha, ele acorda na hora, fi, todo feliz, já pegando a mochila pra ir embora, né? Parecendo eu na época de escola. Mas ele é forçado a se sentar de novo por uma delas. E o Siwoo ali do lado se gabando por ter acordado ele. A mina então pergunta a Hajun se ele estava livre depois da aula. O quê? As aulas ainda não acabaram? Ainda é de manhã, seu idiota. Enfim, eu tenho um recado pra você da nossa IEG. Quem é IEG? O Prota, que estava ali de camarote acompanhando tudo, não consegue segurar a risada e racha o bico. Hajun ignora as duas e fala pra Siwoo acordar ele depois que as aulas tivessem acabado e volta a dormir. O cara não estuda, o cara só dorme na escola, não é possível. Após o fim da aula de educação física, Jae-ho fala pra Siwoo que ele não precisaria guardar o resto das coisas, que ele mesmo faria isso. Siwoo agradece a ele por isso e vai embora todo feliz. Porém, ele sente que está esquecendo de algo e realmente estava. Ele tinha esquecido de acordar Hajun, que estava dormindo ainda no canto da quadra de basquete. Não é possível, mano. Logo depois vemos Dayun entregando um todinho para Jae-ho e os dois se sentam na arquibancada para conversar. Ela então agradece a ele por ter levado ela em casa e por acompanhá-la até a escola essa manhã. Qual será a intenção desse mano com Dayun? Isso tá muito estranho, velho. Ele fala que quase se atrasou hoje para a escola por ter acompanhado ela. Ela fica sem graça e pede desculpas a ele por isso, mas ele estava apenas brincando com ela. E os dois começam a dar risada. E o Prota, vendo isso, se pergunta: que merda tá acontecendo aqui? Que atmosfera é essa? Sei não, hein? Dayun então agradece a ele mais uma vez por ontem à noite. E o Prota, ao ouvir isso, se pergunta o que diabos aconteceu noite passada. Mas a real era que Jae-ho tinha salvado eles de serem pegos pelos valentões, ele que tinha segurado o BTS e o filho do Toretto. O Prota então começa a analisar ele. O cara é representante de classe, gentil com todo mundo, tem muito amigos, fica em primeiro sempre na classificação da classe, e ainda é muito bom no basquete, é popular com as garotas. O maluco é perfeito em todos os sentidos, mas o Prota, assim como eu, sabe que tem algo errado aí. Com a sua visão de artista de webtoon, vê que o poder dele é mais de... é de mais de 8.000! Ele deduz que esse tipo de cara nos quadrinhos está sempre escondendo algo, e além disso ele tinha ido buscar a sua filha essa manhã. Algo de errado não está certo. Esse moleque está tentando se aproximar da minha filha. Eu tenho que descobrir o que aconteceu ontem à noite. Hajun, foi mal, mas me empresta aí o seu corpo rapidão. Depois da escola, o Prota se aproxima de Jae-ho e diz que precisava falar com ele. Eles então vão para um local deserto, só tem esse lugar na cidade, incrível. O Prota então pergunta a Jae-ho o que havia acontecido
acontecido com Dayun noite passada. Ele diz: como assim, você não lembra? Bom, você pode não conseguir se lembrar, mas ontem à noite quando você estava correndo junto com ela, do nada você caiu no chão e acabou desmaiando. Na real, no momento em que eles seriam pegos pelo Kong, do nada Jae-ho aparece e passa logo uma rasteira nele que cai no chão com tudo. O mano fica putaço e vai pra cima dele com tudo, mas o Kong, coitado, toma só um soco na garganta que cai feito bosta no chão. O BTS, vendo isso, pergunta a ele o que estava fazendo ali. Jae-ho diz que porventura estava passando e coincidentemente acabou encontrando eles. Tá bom, confia. Jae-ho pergunta ao BTS se ele estava ameaçando seus colegas e a fight começa, mas não dura muito tempo porque ele era mais forte que seu veterano de cabelo rosa que não deu nem pro cheiro. Bom, a coisa a gente já sabe sobre ele é muito forte. Logo depois, Jae-ho pede desculpas pelo que fez ao seu veterano e revela que durante o trabalho dele, ele acabou filmando algumas situações bem pesadas do BTS, fazendo bullying em alguns alunos da escola, ameaçando bater em uma garota e até filmou ele sem camisa mostrando as suas tatuagens dos 12 Zodíacos. E como ele queria se tornar um idol, se isso acabasse sendo divulgado na internet, acabaria com a sua carreira. BTS pergunta: você acha que tem medo dessas ameaças? De repente, Jae-ho fala o nome de alguém chamado Jo Seung Yeon e o BTS fica assustado na hora. Ele pergunta se ele ainda se lembrava desse nome e o chama de assassino. Vixe, será que o BTS matou alguém? Bom, vamos lá entender o que aconteceu. 2 anos atrás, no colégio de Neil, haveria uma apresentação para o festival escolar e os alunos precisariam escolher alguém da classe para se apresentar. E a maioria da sala diz que deveria ser o astro da escola, Kwak Ji-ho, que estava na época de cabelo amarelo. No entanto, alguns alunos recomendam um aluno chamado Jo Seung Yeon, que também era um músico e youtuber. Olha a cara do Ji-ho quando escuta isso. A professora fala, já que havia 2 celebridades na sala, que eles deveriam fazer um dueto no festival. Logo depois vemos Ji-ho e Seung sentados conversando. Ele estava mostrando seu canal no YouTube para Ji-ho. O moleque era muito talentoso, pois fazia seus vídeos utilizando itens do dia a dia que ele tinha em casa. Ji-ho fica impressionado com aquilo e elogia ele por conseguir fazer música utilizando instrumentos que ele considerava como lixo. Seung fala que nada no mundo é inútil, tudo que existe tem um propósito nesse mundo. Era algo que seu pai dizia muito. Ji-ho pergunta a ele que música era essa que estava tocando no vídeo. Ele diz que é uma composição própria dele. Ji-ho fica sem acreditar que ele fez tudo isso sozinho, afinal a música era muito boa. Ele então chama Seung para ir no seu estúdio algum dia para que eles pudessem se preparar para o festival. Seung fica impressionado por ele ter um estúdio próprio, porém do nada o moleque leva um chute na cabeça de alguém. E quando Ji-ho olha para o lado, vê esses 3 marmanjos tirando sarro da cara dele por estar falando com Seung. O valentão do meio, que se chamava Kim Gyu-cheol, fala para Ji-ho ir com eles para dar uma fumada. Ele fica meio assim por ver Seung daquele jeito no chão, mas mesmo assim ele acaba indo com eles. Algum tempo depois, ele chega em seu estúdio junto com o Seung, que fica abismado quando vê tudo aquilo. Eles então começam a ensaiar juntos e depois conversam sobre o que eles fariam na apresentação do festival. Ji-ho diz a Seung que devia tocar na apresentação com aqueles instrumentos de lixo e ele acaba gostando da ideia. Porém, quando Ji-ho olha para a mão dele, percebe alguns cortes estranhos. Ji-ho pergunta a ele por que deixava aquele valentão humilhar ele. Seung conta que no ensino fundamental, aquele valentão gostava de uma garota e queria se confessar para ela. Então ele pediu para compor uma música para ele, mas Seung não fez e desde esse dia o maluco tem infernizado a sua vida. Ji-ho diz: por que você não escreve uma música e envia para ele? Assim ele para de mexer com você. Seung responde que algo que não faz parte dos seus sentimentos não é sua música. Afinal, a garota não era alguém que ele gostava, como ele poderia escrever uma música de confissão? Esse imbecil vai continuar com essas citações toda hora? Seung então pergunta a Ji-ho se ele era próximo daqueles caras. Ele diz que não, eles só estavam bajulando ele por causa do seu pai, o almirante da marinha, que tudo não passava de interesse. Logo depois eles pedem um lanche daquele jeitão e Seung conta que por não ter uma mãe, ele vive só com o seu pai e irmão mais novo. Mano, esse cara do nada tentando comer meu hambúrguer, de boa ele vem com essas histórias tristes de família. Me avise antes, fela da... Foi mal, eu senti que apenas eu não estava falando muito sobre si mesmo. Nós só estivemos falando de você, se não percebeu. E do nada Ji-ho fala que tem 3 mães.
mais. Tá porra, quiseram tá como? Ele diz que o seu velho é obcecado por mulher. Depois do lanche, Seung agradece pelo convite e diz que foi divertido conversar com ele e compor uma música juntos. Ji-ho fala para Seung convidar ele na próxima vez. Ele responde que da próxima vez convidaria Ji-ho para ir na casa dele, pois seu pai cozinhava muito bem. E essa foi a última vez que os dois se viram. Seung de alguma forma acaba falecendo. E quando Ji-ho chega em seu velório, lá estava o pai dele, desolado pela perda do filho. Porém, quando ele vê Ji-ho, ele se levanta e entrega um prato de comida, cumprindo a promessa que seu filho tinha feito. Tá, mas como ele morreu? Calma, jovem gafanhoto, calma. É isso que vamos descobrir agora. Um belo dia na cafeteria do colégio Jinil, Ji-ho estava sentado com aqueles valentões, comendo, e os idiotas falando um monte de besteira, e depois começam a brincar com a comida, colocando um monte de bituca de cigarro dentro do prato. Olha as brincadeiras desses doentes, cara. De repente, Seung passa ao lado deles, e um dos valentões, ao ver ele, tem a brilhante ideia de mandar o moleque comer aquilo. Ji-ho, vendo isso, pede pro mano deixar isso pra lá e derruba toda a comida no chão de propósito. King-woo olha para ele e deduz que Ji-ho fez isso porque seria algo chato de se ver, e fala que respeitava ele por isso. Ei, idiota, lamba como um cachorro. Na hora, Seung não consegue nem reagir, assim como Ji-ho, que deveria ajudar o moleque, mas beleza. Do nada, geral que estava na cafeteria fica em silêncio, olhando aquilo. Os valentões percebem esse silêncio e perguntam se alguém queria fazer isso no lugar dele. Mas ninguém faz nada e apenas voltam a comer. E o coitado do Seung acaba passando por toda aquela humilhação. Algum tempo depois, lá estava Ji-ho, junto com ele na sua sala de treino, tentando ensinar o moleque alguns movimentos de dança. Dá pra ver que não vai ser nada fácil. E o Ji-ho como? Já puto com ele por isso. Mas era sua primeira vez dançando, não tinha muito o que fazer a não ser ele praticar mais. No entanto, Seung acaba gostando daquilo e diz que se esforçaria ainda mais daqui pra frente. Depois eles se sentam para descansar e Ji-ho toca no assunto da cafeteria com ele. Mas Seung diz que está bem. Ele fala que se por causa dele Ji-ho fosse envolvido nisso, ele se sentiria pior ainda. Então ele fala a seguinte citação: a não violência não é calmamente aceitar a violação daqueles que agem errado, mas rejeitar a vontade de violência com uma alma inteira. Era uma frase de Thorfinn, filho de Thor. Tô zoando, galera. É de Mahatma Gandhi. E ele continua: não estou com medo, independente da brutalidade que enfrentei. Cala a boca, moleque. E depois eles partem para o estúdio para começar a gravar a música. No outro dia, Seung estava apanhando de novo dos valentões que queriam o dinheiro do moleque de qualquer jeito. Porém, Ji-ho perde a paciência e fala para eles terminarem com isso logo, para eles irem embora. No entanto, King-woo fala que Ji-ho era o único que ainda não tinha colocado a mão em Seung, que os dois estavam muito próximos ultimamente e que ele estava usando o festival como desculpa. Você está sendo mole com ele por ele ser um youtuber? Ou como dizem os rumores, você está tentando roubar o talento dele? Nesse momento, Ji-ho fica paralisado, perdido nos seus pensamentos, pois na sua cabeça todo mundo falava mal dele pelas costas, dizendo que ele não tinha talento nenhum e estava apenas usando Seung como escada. O valentão continua e diz que reconhecia que Seung era um gênio, porém Ji-ho estava se apoiando no seu pai rico e atuando, sem nenhuma habilidade. Como ele poderia se tornar um músico desse jeito? Caralho, o maluco humilhou ele, cê é louco. Ji-ho fica puto e fala que ele estava passando dos limites. O maluco pergunta o que ele iria fazer. Você por acaso quer se tornar um perdedor como ele pelo resto da vida? E se Ji-ho quisesse provar para eles que não era um perdedor, tinha que bater em Seung. Ele então passa pelo valentão e puxa o moleque pela camisa para dar um soco. Mas nesse momento, Seung fala para Ji-ho que não doía muito quando ele apanhava e que ele não deveria enganar a si mesmo. Que merda você tá dizendo, idiota? Coloca seus óculos, mongol. Eu vou lutar com esses desgraçados, mas você precisa prevenir qualquer chance deles te usarem como refém. Agora limpe esse sangue e fique perto de mim. O valentão pergunta o que ele estava fazendo, se ele estava querendo arruinar a vida dele. Ji-ho responde que iria adicionar uma nova história na vida deles. A história de como eles foram espancados por um idol em treinamento. Pega o shape do BTS, filho. O jovem é muito aesthetic. E a luta começa. Não, nem teve isso. Ji-ho,
Ji-ho, acorda. O que aconteceu? Seung fala que ele tinha desmaiado. Como assim, desmaiei? Bom, você falou aquilo tudo, todo confiante, mas foi espancado. Ji-ho fica sem graça e manda ele parar de falar disso. Depois ele pergunta o que tinha acontecido com os valentões. Seung fala que eles foram embora depois de ele ter falado chega de violência. Ele pensa, será que teve efeito? Não, se teve foi sorte, fi. Então, o grande dia do festival finalmente chega. E as apresentações começam. Porém, Ji-ho está preocupado pois Seung ainda não tinha chegado na escola e não atendia o telefone o dia inteiro. Logo depois, ele é avisado pelo carinha que a apresentação dele seria a seguinte. Não havia mais tempo para ele esperar e a apresentação começa. No meio do show, Ji-ho tenta encontrar ele no meio da multidão, mas nada dele aparecer. Da mesma forma com o valentão, ele não conseguiu achar o cara em lugar nenhum. Ji-ho então se aproxima de uma das suas dançarinas e pede para ela improvisar na hora do solo de Seung. E ela diz que tudo bem. E enquanto o público está distraído com as dançarinas, Ji-ho vai para trás do palco e vê que os instrumentos de Seung estavam todos ali. Após isso, corta para os valentões que tinham roubado o celular do moleque e estavam querendo vender ele. Além disso, também tinham roubado a carteira dele. Desgraçado esses malucos, mano. 2 deles decidem ir na loja de conveniência para comprar cerveja e o outro acaba ficando sozinho. Após algum tempo, o celular de Seung toca e o valentão vê que é Ji-ho que está ligando e atende o telefone. Ji-ho, pensando que era Seung que tinha atendido, pergunta onde ele estava. O valentão responde que ele estava no quarto da mãe dele e o chama de traidor. Ji-ho percebe na hora que era Kim-gyu e pergunta onde ele estava, o que estava fazendo com o celular de Seung. E o bando começa a dar risada perguntando o que ele faria se contasse. Vou fazer isso atrás de você, otário, receba. Ji-ho, depois de ter dado uma paulada no olho do cara, pergunta onde estava Seung. E já preparou outro ataque e o maluco com o olho sangrando entra em pânico. É, parceiro, um dia da caça, outro do caçador. Mas o restante da história vocês só vão descobrir na parte 3. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!